Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Conecte com os Especialistas. Hoje nós estamos no episódio número 5. Eu sou o Sargon Seranto, sou o diretor executivo da Conecte e hoje eu tenho o prazer de convidar uma amiga muito especial. Tem uma jornada acadêmica, uma jornada profissional de dar inveja, mas eu tenho a sensação de que é minha amiga. Então eu pude convidá-la para estar aqui presente com a gente. Ela escreveu um pouco mais sobre 2 textos. Hoje a gente vai falar sobre um deles, que é o de liderança tóxica. E como a gente tem feito em todos os outros episódios, a gente não faz nenhuma abertura, nenhuma cerimônia oficial, Ale. A gente deixa para que vocês, que são os especialistas, contem para nós como vocês chegaram até aqui. Por que vocês se tornaram especialistas? Seja bem-vinda, Ale. Olá, Sargon, obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui hoje, nessa nova fase da sua vida, né? Eu que acompanho aí todos os seus passos, mais um passo de sucesso, né? Pessoal, eu sou a Alessandra Assad, eu sou a Lê Assad e tenho formação em jornalismo, fui seguindo carreira aí, virei palestrante, trabalhei em todos os meios de comunicação que você possa imaginar, fiz rádio, fiz televisão, fiz revista, fui repórter de agência de notícias, fiz de tudo um pouco. E hoje eu estou dentro sou acadêmica, né? Estou dentro de algumas escolas de negócios no Brasil e no mundo. Dou aula também no mestrado nos Estados Unidos, na Florida Christian University, e eu gosto mesmo disso aqui, entende, Sargon? É de bater papo, de entender as pessoas, de entender o que está acontecendo dentro das empresas. Para quê? Para que a gente possa encontrar as melhores soluções. Eu diria assim que eu sou aquela que analisa o comportamento humano mesmo. Por quê? Porque as planilhas de Excel, elas são importantes. Mas se a gente não entender o que acontece por trás das planilhas de Excel, a gente não consegue resolver nenhum problema no mundo e nenhum problema dentro das empresas, porque eles estão diretamente conectados. É isso aí, é isso aí. Existe uma biografia do Simon Sinek, né, que ele fala que negócios são de pessoas para pessoas. Então, independente da ferramenta que a gente vem utilizar, ainda precisamos de pessoas, né? É E verdade. toda essa sua pesquisa no mestrado que eu pude acompanhar, você trouxe um tema que é única, né, no Brasil hoje, que é a referência nacional nesse assunto. E a gente está tendo o prazer, né, de quem está aqui nos assistindo no nosso canal do YouTube, ou quem está nos escutando no canal do Spotify, a gente está aqui, pessoal, com a primeira dama do tema de liderança tóxica. E, Ale, conta, né, da onde que surgiu esse seu interesse? Aqui no Brasil, você acha que existem organizações tóxicas? É muito fácil responder essa pergunta, sabe? Bom, vamos lá. São 2 coisas, né? Primeiro, de onde surgiu o interesse? Eu comecei estudando neuromarketing, só que o neuromarketing não fazia os meus olhos brilharem, assim, sabe? Eu gostava de neuro e eu gostava de pessoas. Aí, de repente, eu falei, mas eu quero juntar uma coisa com outra. Eu quero neuro e quero pessoas, né? Aí fui pesquisar, tem um nome para isso? Aí eu descobri a neuroliderança. E era uma coisa assim que não tinha no Brasil, não tinha bibliografia, não tinha nada. Eu falei para o meu orientador na época, né? Eu falei assim, e como é que eu vou fazer, então, para escrever alguma coisa que não tem bibliografia para estudar? Né? Só tinha alguma coisa nos Estados Unidos e era pouca também. Eu falei, como é que eu vou ter referência? Aí ele falou assim, não, minha querida, você não está entendendo, você vai ser a referência. Eu falei, eu? Falei, não, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu estou buscando, eu quero estudar. E aí eu pensei, a minha pesquisa vai ter que ser prática, eu vou ter que ouvir pessoas. E eu comecei a entender, porque eu já tinha passado por isso, né? Mas o fato de eu já ter passado por isso não significava que as outras pessoas também tinham passado por isso. Então eu comecei a entrar nas redes sociais, em fóruns de discussão de pessoas que já tinham sofrido algum tipo de impacto ou de trauma por causa de liderança. E eu vi que tinha um engajamento incrível esses fóruns, as pessoas participavam muito e falavam muito, mas era aquele negócio fechado dentro dos fóruns. Aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer contato inbox com aquelas pessoas que estavam participando nos fóruns, me apresentava, eu tive a facilidade de já ter escrito outros 2 livros no Brasil, né? E aí eu mostrava as minhas obras, falava que eu estava pesquisando para um próximo livro. Então, isso me facilitou a vida, porque já me deu mais credibilidade. Eu não era uma pessoa qualquer dizendo,
sou eu aqui e tal. Então, assim, eu mostrava as minhas redes sociais, mostrava as minhas obras, falava, olha, eu gostaria de fazer uma entrevista com você, mas se você não quiser se expor, não tem problema. Eu já deixei pronto um link no Google, que ele faz entrevistas, né, no Google, como é que chama? Me ajude, Sargon, aquele que no Google Forms, e também, se você preferir, eu deixava a pessoa livre para escolher se eu podia ligar para ela para fazer a entrevista ou se ela preferia preencher no Google Forms, porque tem gente que gosta de contar, tem gente que é mais, né, gosta de contar a história, o que foi que aconteceu. Então, algumas pessoas pediram para eu telefonar, e outras falaram, não, eu não quero falar sobre isso, eu prefiro escrever e contar a história no Google Forms. Mas, para minha surpresa, o número de pessoas que participaram, a adesão foi absurda. Eu tive história para escolher. Então, obviamente que eu escolhi as melhores, mas as melhores, as piores, no caso, assim, melhor barra pior, porque foram as histórias mais escabrosas que eu gostaria de não ter tido para contar, mas que acabaram recheando o livro dando, como é que se diz assim, dando mais credibilidade para o livro também, porque foram histórias checadas, tudo isso. Então, eu consegui lá depoimento de pessoas que tiveram paralisia facial, pessoas que perderam parte cognitiva, pessoas que tiveram aborto natural por causa de liderança, enfim, foram N casos assim muito trágicos, muito tristes, pessoas que infartaram, jovens de 30 anos, que infartaram 2, 3 vezes dentro da empresa, pessoas que tiveram desde acne na pele até pessoas que tiveram coisas muito mais sérias. E é engraçado, porque tem gente que relata para mim, né, e teve tudo isso, e depois eu encontro a pessoa, ela está bem. Eu falo assim, o que aconteceu com você? Ela fala assim, saí da empresa que eu trabalhava. Mas, voltando, respondendo a tua pergunta, né, então, eu juntei daí, eu descobri a neuroliderança e juntei neuro com liderança. E aí eu escrevi, depois de juntar todo esse material e fazer bastante pesquisa, eu escrevi o Liderança Tóxica, porque eu vi que era um tema forte, que teria uma adesão grande e que não seria necessariamente para líderes, aqueles líderes que são tóxicos, tiranos, né? Então, já vamos falar mais sobre isso, que eu sei que você quer me fazer algumas perguntas, então não vou passar por cima. Mas não seria necessariamente para essas pessoas, mas sim para as pessoas que querem se desenvolver na arte de liderar, porque liderar é uma arte, né, Sargon? Sim, sim. E, Ale, já fazendo assim uma intervenção, ainda bem que você lembrou que eu tenho pergunta. Então, deixa eu perguntar. Uhum. Mas, Ale, assim, hoje tem pessoas que estão aqui com a gente que estão simplesmente assistindo aqui no canal do YouTube ou estão apenas nos escutando no Spotify e não chegaram a fazer a leitura do texto, do blog que você colocou. Então, eu convido essas pessoas para virem até o nosso site, ler um pouquinho do blog, para que vocês entendam um pouco mais profundamente o que ela quer dizer. Mas, rapidamente, Ale, quando a gente está trazendo em voga esse assunto sobre liderança, o âmbito tóxico, quais são as vertentes que as pessoas podem entender? O que seria ser um líder tóxico? Por exemplo, dá alguns exemplos só para a gente entender, porque você já usou uma liderança, né? A liderança chefia tirana. Fazendo já uma comparação, isso é praticamente inaplicável, né? É impossível hoje um gestor de pessoas, um líder, ele prosperar, né, com uma liderança que não seja um outro tema que venha complementar, que é a parte humana, né? Ser humanizado, né? Ter essa competência. E você já me acompanhou, quem está aqui nos assistindo e escutando, não sabem disso, né? Mas você sabe o quanto eu fui aprendendo junto com as suas orientações. Então, pessoal, o que a Lê fala aqui é muito, muito aplicável. Escutem e tentem colocar em prática, porque funciona. Assim eu espero. Acho que a equipe reconhece isso. Se eu não for... Sim, reconhece sim, Sargon. Já tive a oportunidade de ouvir muitos depoimentos a respeito da sua liderança, viu? Não veio ao caso agora, mas já tive a oportunidade. O que é uma liderança tóxica, na verdade, né? Liderança tóxica, gente, é toda a liderança que gera
toxinas, né? Você fala, tá, mas o que é toxina? Toxinas são como se fossem purpurinas, assim, que ficam soltas no ambiente de trabalho, que a gente não pode pegar, a gente não pode ver, mas a gente pode sentir. São coisas que fazem mal, que geram dor para a gente. Que tipo de dor, Alê? Dor de qualquer tipo. Então, um líder tóxico é aquele que te causa dor de qualquer tipo, que te incomoda, que te faz mal. Então, não é só aquele que pisa em você, porque aquele que pisa em você, você já sabe que é tóxico, é o tirano, é aquele que nasceu para atormentar a vida das pessoas, é aquele que, por algum trauma infantil, ou sabe-se lá por quê, né? Porque ele pode ter um excesso de, ó, o que eu vou falar agora, um excesso de falta de confiança, ou porque ele tem sede de poder, ou porque ele se sente diminuído frente às pessoas, ou porque ele se acha incompetente, ou porque ele tem medo da sua incompetência, ele chega arrasando com você, ele chega arrasando às vezes com a equipe inteira, ele pisa nas pessoas, ele diminui as pessoas. Então esse é o tirano. Esse você olha e fala assim, você reconhece de longe, você olha e fala assim, é tóxico, desgraçado, esse é tóxico. Agora o problema, e foi para esses que eu escrevi o liderança, esse não é líder, esse é chefe, né? Agora o problema, e foi para esses que eu escrevi o liderança tóxica, é aquele que é como eu, como você, que acaba sendo tóxico sem querer, sem perceber. Né? Assim como uma mãe que ama demais um filho e acaba sendo tóxica. O que eu escuto, Sargon, de depoimentos de filhos falando da toxicidade das mães é algo absurdo. E você veja quanto amor existe entre mães e filhos. Né? É diretamente, eu diria, arriscaria dizer, é diretamente proporcional ao nível de toxicidade. E veja, a gente não faz isso por maldade, tá? A gente não faz isso por maldade, mas a gente acaba fazendo. Às vezes a gente quer que a pessoa cresça e acaba sufocando ela, ou a gente faz ações no dia a dia que, ao invés de motivar os nossos liderados, a gente acaba desmotivando, porque não está preparado para isso. Muitas empresas cresceram muito rapidamente e os líderes não foram preparados para isso. Foram pessoas que foram crescendo para cima e que não estavam preparados para chegar em cargo de liderança. Então, às vezes, pessoas que não tinham nem talento, pessoas que não tinham a menor habilidade de gerenciar outras pessoas e que acabaram caindo de paraquedas em cargos de liderança. E que não tem o menor queijo com pessoas, né? Não, legal. Você fez uma analogia que eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui e frisar sobre esse tópico. Quando a gente fala de identificação de um líder que já é tóxico, talvez seja simples. Mas e aquelas pessoas que estão assumindo uma liderança? Pode ser que tenha gente que esteja aqui conosco que ainda não chegou até esse patamar, mas todos nós temos líderes. Nós talvez não estejamos em um cargo de liderança, mas todos já somos. Então, assim, quando a gente fala nessa analogia que você colocou, para a gente se identificar como aonde que a gente está sendo tóxico, tem algum manualzinho, algum checklist para a gente ir tendo essa percepção, saber se a gente está no caminho, na trilha certa de um lado ou na trilha errada do outro? Olha só, Sargo, todos nós temos um certo nívelzinho de toxicidade. Tá? Começa na nossa maldade que está dentro da gente. Né? Então, assim, às vezes, a mesma carga de toxicidade que você coloca em uma pessoa, você coloca na outra. Às vezes, o mesmo estímulo, a mesma coisa que você fala, você coloca em duas pessoas distintas. E você tem resultados completamente diferentes. Às vezes, uma pessoa você machuca e a outra não. Aí você vira e fala assim, culpa da pessoa. Não, não é culpa da pessoa, é culpa sua mesmo, tá? Por quê? Porque faltou sensibilidade para saber o nível de, de carga que você pode colocar em cada pessoa. Então, teoricamente, quanto mais você conhece o teu interlocutor, quanto mais você conhece a pessoa que está ali à sua frente, mais você deveria saber qual a carga que você pode ou deve colocar em cada momento. E veja que isso na prática não acontece, porque as pessoas que a gente mais conhece, teoricamente, são as pessoas que estão mais próximas da gente, as pessoas que a gente ama. E são aquelas que a gente menos pensa na hora de machucar, porque a gente acha que elas têm obrigação de saber
o que a gente está pensando, o que a gente não falou, enfim, e etc. Né? Mas dentro do ambiente corporativo, vamos voltar para o ambiente corporativo. Quando a gente elimina uma carga tóxica, vamos chamar assim, um lixo tóxico, tá? Algumas pessoas vão pegar no meio do caminho e outras vão dizer assim, isso não me afeta nem um pouco. Vou dar um exemplo prático. Se um líder chega e fala assim para mim, nossa, como você é incompetente, né? Eu posso olhar para o meu líder e pensar que ele é o incompetente, né? Eu posso receber aquele estímulo e ele vira as costas e fala assim, nossa, ele não se olhou no espelho hoje. Falo isso para mim mesma, ele não se olhou no espelho hoje. E aquilo não me faz a menor cócega, sabe? Eu pego, continuo meu trabalho e aquilo não me faz a menor cócega. Já ele fala isso para minha colega do lado, ela vai chorar no banheiro. Para mim não foi tóxico, para ela foi. Agora, se ele me fala isso todo dia, pode ser que a médio e longo prazo isso comece a ficar tóxico para mim. Porque pode ser que um dia eu vá trabalhar e não esteja muito bem, e vem aquele estímulo e me machuca, me machuca. E aí já faz um pontinho lá no meu cérebro. E aí ficou aquele pontinho. Aí no dia seguinte eu estou bem, mas ele vem e marca mais um pouquinho aquele pontinho que já estava lá. E aí o que acontece? Ele vai fazendo um buraco, aquele pontinho vai virando, sabe, vai fortalecendo aquela sinapse. E é isso que acontece nas relações tóxicas, vai causando uma dependência negativa. E que muitas vezes isso vai para o nosso inconsciente e a gente não sabe explicar por que a gente tem uma relação negativa com uma pessoa e a gente não consegue se livrar daquilo. Tem muita gente que vive uma relação tóxica, mas não consegue se livrar daquilo e não sabe por quê. É o nosso inconsciente mandando um estímulo e dizendo assim, talvez lá fora seja pior. Sabe aquele conformismo? Talvez lá fora seja pior, então deixa assim, porque eu estou na minha zona de conforto. É ruim, mas tá bom. É ruim, mas tá bom. Sabe como? Então, tem coisas cerebrais que a gente não consegue explicar o porquê. Então, criar coragem para se livrar disso, muitas vezes tem que vir de fora essa coragem. Muitas vezes a gente vai precisar de ajuda para tomar uma atitude para mudar esse cenário. Não é fácil. E quando a gente fala assim, né, Ale, desses estímulos que podem ser que venham de fora, ou até mesmo do nível não de cicatrização, né, mas o nível do machucado que está sendo feito, né, dessa ferida, né, que você, né, mencionou, brincou. Existe alguma forma hoje, né, do que você acabou pesquisando, quando a pessoa consegue se dar conta de que ela está envolvida e ela precisa de ajuda, seja ajuda externa ou até mesmo ela criar uma coragem interna e falar, pô, isso aqui você está me machucando, vem aqui, vamos tentar. Chegou a ficar evidente alguma. Não dá para falar que é metodologia, porque cada pessoa é diferente uma da outra, né? Mas existe esse momento que chega como se fosse o ponto D, né? O dia D, fala, poxa, daqui para frente, desses seus vários depoimentos que você recebeu, conseguiu materializar isso, né? Não, Sargo, não tem um manual que diga assim, essas práticas, por exemplo, só complementando a sua pergunta anterior, que eu acabei não respondendo toda ela, daí já respondo essa, tá? Então, assim, que práticas que sinalizam para a gente que um líder pode ser tóxico, né? Então, por exemplo, a pessoa mais critica do que elogia, né? A pessoa mais, ela está o tempo todo... além dela estar mais criticando do que elogiando, ela está, por exemplo, assim, numa zona de... como é que se diz assim? Tudo que ela faz por você, ela está te machucando, ela está te causando mal. Tem pessoas, deixa eu explicar melhor isso, tá? Não tem uma lista de coisas, mas tem uma lista de sintomas que você pode sentir de acordo com as atitudes que acontecem ao redor. Porque as atitudes elas podem ser as mais diversas, então não adianta eu listar para você. Tá? Então, tem coisas que você vai sentir, aquilo te pica, e te faz mal, você se sente incomodado com aquilo, então é sinal, isso é uma luz amarela que está piscando para você. Às vezes você está se sentindo incomodado, mas não sabe por quê. Aquilo te pegou, eu acho que isso você já deve ter sentido em algum momento da sua vida. Você sabe, você está ali trabalhando,
De repente tem uma energia ruim, você se sente incomodado por alguma coisa, mas você não consegue definir o porquê daquilo. Aí você também não repassa. Eu comecei a fazer esse exercício. Às vezes eu vejo que a minha energia mudou e eu estou me sentindo incomodada. Daí eu falo, mas espera aí, parou. O que que aconteceu? De que momento que eu comecei a me sentir incomodada até aqui? Né? Ah, foi de uma hora para cá. Eu não estava assim. Então, de uma hora para cá, o que que aconteceu? Eu comecei a fazer esse exercício. Comecei a fazer esse exercício. De uma hora para cá, o que que aconteceu? Ah, eu subi na balança. Ah, então foi isso. Eu me senti incomodada porque eu subi na balança e foi isso que estragou meu dia. Então, eu descobri o que que mudou minha energia. Eu subi na balança e não gostei do resultado. Foi isso que mudou minha energia e que fez eu me sentir incomodada. Então, não foi nenhum estímulo externo. Tá? Dei um exemplo clássico. Agora, isso acontece também ali dentro da empresa. Então, o que que aconteceu de meia hora para cá que mudou minha energia? Alguma coisa me alfinetou, me incomodou. O que que aconteceu? Repassa. Esse exercício eu também comecei a fazer dentro da empresa. Foi um aluno que me falou alguma coisa que eu não gostei de ouvir. Por que que eu não gostei de ouvir? Porque mexeu com a minha autoestima? Porque mexeu com alguma coisa que eu não concordei? Ou porque no meu fundo, lá no meu íntimo, eu concordo? Às vezes é coisa da nossa cabeça. Também tem, a gente tem que ter essa percepção, por isso que é legal fazer esse exercício. Uma vez um aluno me falou um negócio que me incomodou, mas ele tinha razão. E aquilo me incomodou justamente pelo fato dele ter razão, e no meu íntimo eu sabia que ele tinha razão, mas mudou minha energia e me incomodou. Então, quer dizer, não foi porque era tóxico, mas foi porque me incomodou, mudou minha energia, porque lá no meu íntimo eu sabia que ele tinha razão. Então, a gente não pode confundir uma coisa com outra. Agora, por isso que tem que fazer o exercício. Por isso que o exercício é tão importante. Agora, pode vir a pessoa, ficar te alfinetando, mudar a sua energia, e você tem que falar assim, parou. Por que que eu estou me sentindo assim? Porque essa pessoa me incomodou. Me incomodou por quê? Quem foi que me incomodou? Foi depois que ela falou isso. E por que que isso está me incomodando? Por quê? Porque ela me deixa para baixo. Ela sempre faz isso. Por quê? Ah, por causa disso, disso, aquilo. Então, aqui tem uma energia tóxica. Então, saber identificar a energia tóxica que te deixa para baixo é importante. Ah, porque aí você começa a fazer uma coleção. É legal até você anotar no caderninho. É uma pessoa que faz isso com você? É o ambiente que faz isso com você? Ah, para você definir se a empresa que você trabalha é uma empresa tóxica ou você tem um líder tóxico. Ou os teus colegas estão sendo tóxicos com você. O que é que está acontecendo? Ou será que é você que está vindo de um ambiente tóxico na sua casa e, de repente, você está intoxicando todo mundo? De repente, você que é o mal amado, entre aspas, mas está intoxicando todo mundo. Sim. Às vezes é a gente o tóxico e a gente não percebe. Então, fazer esse exercício é extremamente importante. Rever. Estou me sentindo esquisito. Por quê? Há uma hora atrás você estava assim? Não, eu estava bem. Então, o que aconteceu nesse espaço de tempo? É importante a gente fazer esse exercício, bem importante. Perfeito. Eu acho que o gatilho, talvez, né, Ale, como dica, igual você colocou de a gente deixar anotadinho no caderno, pessoal, o gatilho seja você ter primeiro consciência da sua atitude, né, do seu pensamento. Se qual foi o momento que você sentiu que o seu pensamento mudou de onda? Se era para onda positiva ou onda negativa? Porque existem algumas leituras, né, Ale, que você já indicou algumas, mas que para cada pensamento positivo, cada pensamento negativo, a gente precisa de 300 trilhões de pensamentos positivos para superar isso. E, né, eu acho que essa fica a principal dica, né? A gente se conhecer ao ponto de que nós sabemos quando nós estamos emanando sensação positiva, rindo à toa, querendo abraçar, querendo dar oi, tá tudo bem, e vai lá, e a hora que a gente tá com a pá virada, não me olha, não me rela, não me pergunta se eu tô bem, porque eu não tô bem. Que horas que aconteceu isso? Né? E eu acho que o caminho para quem já está numa liderança, né, seja como cargo ou seja como líder de equipe por si só, é justamente você conhecer, né, Ale, toda a equipe, quem está ao redor, para saber como se comportar em momentos que as pessoas estão daquele jeito. Às vezes elas estão felizes, vão aproveitar que está bem, né? Você sabe, às vezes você sabe que ela está mal, fala, hoje não é dia de dar feedback, né? Então,
eu gosto muito quando você fala, né, sobre a parte de liderança, que o tóxico ele acaba sendo a atitude, né, o bem Exatamente. final, né, depois de uma linha de produção, o produto que sai é a toxina, é o tóxico. Ou ele sabe gerenciar isso, mas antes de ser o tóxico, mas ele tem que ser líder, né, e identificar todos esses pontos. Até porque, Sargon, o líder é, acima de tudo, um ser humano, né? Acima disso. Ale, conta para nós, né? Você tem um livro inteiro, você escreveu um blog aqui para gente, um texto, e você colocou aqui como se fosse 5 tópicos, né? Para quem já leu o texto, já vai se identificar ali. Como que você colocaria para quem está aqui nos assistindo e quem está nos ouvindo? Primeiro, né? Por que ele deveria ler o texto, se ainda não leu? Se ele deveria fazer alguma leitura, ou comprar um livro de liderança tóxica na Amazon, usar algum voucher aí que você queira deixar para nós. O que você acha que caberia a uma pessoa que está assumindo uma posição de liderança, aonde que ela busca maior conhecimento, se aprofundar mais? Porque eu acho que no século XXI, uma das temáticas principais que a gente vai acabar escutando é ser essa liderança humanizada, é ter as empresas humanizadas e ser um líder tóxico não tem como mais, né? Não, por incrível que pareça, algumas empresas ainda prosperam com lideranças tóxicas, por incrível que pareça, não adianta a gente cobrir o sol com a peneira, mas é muito mais porque a empresa é boa do que o líder é bom, né? E falsamente a gente acha que é o líder que está dando resultado, mas na verdade é a equipe que está dando resultado, não é o líder, né? Então eu digo assim, quando a gente vê em equipe de vendas, não é a equipe que está vendendo produto que é bom, vamos dizer assim. Então, falsamente a gente olha e acha que o líder está dando resultado, que ele é bom, pelo fato de ele ser tóxico. Mas isso, eu tenho muita esperança que esse cenário mude, viu, Sargon? Porque hoje a gente vê, quando nós temos RHs estratégicos, a gente vê que eles estão chamando, pelo amor de Deus, para fazer palestra, para conscientizar de que não há mais espaço para ambiente tóxico, porque é o ambiente que vai fazer a empresa ser boa ou ser ruim, né? E toxina definitivamente não vai fazer nenhuma empresa ser boa. Então, é o líder quem dá o tom, é o líder quem vai dar o tom sempre. Então, o líder, ele acaba se tornando um manipulador de toxina. É ele quem vai precisar, muitas vezes, pegar essas toxinas e jogar no mar. Não se envolver com elas, que não é nada fácil. Isso é só um líder preparado consegue tirar a toxina de alguém e jogar no mar. Porque tem muitos líderes que fazem o quê? Na melhor das intenções, tira a toxina de alguém, pega para ele e ainda passa para todo mundo, né? Mas faz isso na melhor das intenções. Então, gente, um manipulador de toxinas mesmo preparado, aqui vai 5 dicas, né? Ele pode criar um ambiente onde, primeiro, escutar a dor da pessoa é importante, até para que você possa criar uma estratégia para o seu departamento. Se a sua empresa não tem, você que é líder pode começar criando para o seu departamento. Então, escutar a dor das pessoas. Tá? 2, reservar um espaço para cura. O que é reservar um espaço para cura? Reservar um espaço para cura é você, de repente, ter lá um lugar para a pessoa poder meditar, se ela quiser, para ela poder fazer para ela poder sair até, por exemplo, às vezes a pessoa está lá mal, mas o problema dela poderia ser resolvido em uma tarde, sabe? Então, você usar... Antes de você continuar até fazendo um tópico aqui, eu não vou lembrar qual foi a empresa, agora por conta dessa pandemia toda que a gente está vivendo, o home office instalado, e as únicas maneiras que a gente tem de fazer reuniões e etc., é esse caminho, né, por Spotify, o canal do YouTube, que adotou que reuniões online, se eu não me engano, é de quinta-feira, deixa de existir. Não se tem reunião online de quinta-feira. Eu Você vai vi. trabalhar, você vai ter o seu tempo. É justamente isso. Eles identificaram que a quinta-feira à tarde ou de manhã, não lembro qual que é o período,
é o horário da cura das pessoas. E É, bem legal. exatamente. E tem uma que fez para sexta-feira, também proibiu às sextas-feiras reuniões online também. Esse é um exemplo de reservar espaço para cura. É necessário, gente. Eu não estou falando de coisas complicadas, tá? Deixar claro. Eu sou adepta de que todos os problemas são facilmente resolvíveis pelo caminho mais simples. Tá? O Sargon, que me conhece, sabe disso. Não precisa complicar. A gente pode simplificar sempre. Terceiro passo, amortecer a dor. Vamos ver de que forma a gente pode amortecer essa dor, porque às vezes a dor está lá forte, 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 latejante, latejante. Vamos tentar amortecer isso. Vamos ver, porque, gente, quando a dor está muito forte, a pessoa tende a... Sempre quando a gente faz demais uma coisa em excesso, é falta de outra coisa. Então, vamos tentar amortecer isso, descobrindo onde está o excesso, para a gente encontrar onde está a falta, para tentar equilibrar. E aí vem o número 4, criar relacionamentos. Né? Você veja que eles se interligam, né? Você não precisa ser invasivo na vida da pessoa, mas criar relacionamentos para que você possa, de fato, ser um facilitador da vida do seu próximo, da vida do seu liderado. E, por fim, o número 5, transformar essa dor, né? Transformar essa dor em algo positivo. Porque você, muitas vezes, não vai conseguir tirar aquela cicatriz, mas você pode deixar aquela cicatriz quase invisível, se você for um bom líder. A cicatriz pode continuar lá, mas você pode deixar que ela fique quase invisível. O que você não pode deixar é que ela fique com aquela casquinha constante que qualquer um vai lá e tira com a unha e ela volta a sangrar. Esse é o problema. Tá? Deixa que ela cicatrize definitivamente, que ela, com o tempo, ela vai se desmanchando. Tem tantas cicatrizes que a gente já nem enxerga mais no nosso corpo, né? No nosso corpo físico. E no corpo espiritual é a mesma coisa. Tem cicatrizes que ficam e que, com o tempo, elas vão se tornando esquecidas. Graças a Deus. Ale, adorei as analogias, as metáforas. Eu vou ficar com mais esse aprendizado. Sempre que eu estou contigo, eu consigo aprender alguma coisa. E hoje eu vou tentar aprender a ser o mentiolate da minha equipe. Né? Sempre que eu identificar um machucadinho, ó, vamos passar um remedinho aqui que eu acho que vai. Não é tentar falar que não vai se evitar o tombo, né? Que vai evitar o machucado, porque a gente não tem controle. Mas ser um líder que eventualmente perceba, conheça o legado, né? O time que está junto com você, fala, pô, quer dar uma saidinha, quer deixar de trabalhar hoje, quer fazer alguma coisa, lógico, né? O feito é melhor que o perfeito, então assim, a gente não pode Exatamente. criar coisa, igual você colocou, né? Assim, vamos ser mais objetivos e simples. Conhecendo É o isso. time, conhecendo com quem você está lidando, a primeira coisa é essa, né? Você identificou na hora ali, dá para remediar, dá para fazer alguma coisa, não dá, viu? Então, se afasta um pouquinho, tenta acalmar. Agora não é a hora de você tomar a decisão e você conseguir contribuir como um todo. Acho que o papel fundamental para o líder, né, do século XXI vai ser isso. É conhecer a equipe, saber gerenciar uma equipe a ponto de saber da sua toxicidade, né? Saber aonde que você está sendo tóxico, às vezes tentar consertar alguma coisa, né, do que já ficou, porque o passado ele serve para nos nortear no futuro, né, no presente, enfim, mas às vezes tem relações que já ficaram no passado e você não vai mais consertar, mas vai te servir de Você lição pode para mudar o futuro, né? Com exatamente, certeza né? absoluta. Então, Legal. Ale, muito obrigado Obrigada. por estar aqui com a gente. Eu que Para agradeço a para oportunidade. quem quer conhecer um pouco mais sobre a nossa querida Ale, ela tem um livro, está na Amazon, tem nas livrarias o livro da liderança tóxica. Hoje aqui no blog vocês também vão ter acesso a um breve resumo do que ela coloca dentro do livro de forma mais fazendo umas analogias do que se tenha profundamente tecnicamente o que tem no livro. Então, Ale, Curtinho, muito gente, curtinho, leia lá que você vai tirar alguma coisa dali, com certeza absoluta. Se não tem tempo para ler livro, leia o texto, já vai te ajudar. isso aí. Então, pessoal, muito obrigado.
Esse é o episódio de número 5 do Conecte com Especialistas. A nossa convidada de hoje é a Lê. E até uma próxima. Muito obrigado. Obrigada. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.